Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem. Então, como prometido, a Prof retorna aqui para o canal com as aulas aí de direito penal. A gente vai começar diretamente nos crimes em espécie, tá? O que a Prof vai fazer? A Prof não vai falar de todos os crimes em espécie, tá? Então a Prof escolheu, tá, crimes que caem com mais recorrência, com mais incidência aí em provas de concurso, né? Provas da OAB. Então, assim, a Prof constantemente vai estar gravando videoaulas, tá? Dos crimes aí em espécie para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí. Hoje a gente vai falar então do crime de homicídio, que é o primeiro crime em espécie trazido no Código Penal. Então, gente, o que a gente precisa falar já de antemão? O Código Penal, ele é dividido em duas partes, tá? A primeira parte é a parte geral. É a parte que não tem crimes. Lá é do artigo 1º ao artigo 120. Vai trazer disposições gerais sobre o que é crime, conceito analítico de crime, culpabilidade, né? Vai trazer situações de antijuridicidade, quando se pode punir alguém, quando não se pode punir aquela pessoa, né? Então, vai trazer várias situações, tá? Então, aí, a partir do artigo 121, que inclusive o crime de homicídio já está no artigo 121, que é o primeiro crime em espécie, tá? É um crime muito grave, por sinal. Aí a gente inicia os crimes em espécie em si. Então a gente começa a falar dos crimes em si, tá? Então a gente divide o Código Penal em parte geral, que é essa parte que ela vai dar fundamento, ela vai dar embasamento à parte dos crimes, tá? E aí a gente tem a parte especial, que aí é do artigo 121 para frente, que é propriamente os crimes em espécie. Beleza, gente? Então, a gente começa pelo artigo 121 e conclui, então, os crimes em espécie no artigo 359. Então, tem crime pra caramba, como a Prof falou. Não tem como falar de todos os crimes. Por isso que a Prof vai escolhendo aí os principais crimes para ir gravando as aulas, tá? Como a Prof falou, são vídeos aí de no máximo 20 minutos, então, por exemplo, esse aí mesmo de homicídio, eu acredito que a Prof não vai conseguir terminar em uma aula, então vai ter que ter 2 aulas, tá? E aí a Prof vai gravar a lesão corporal na sequência, tá? Que também é um crime muito importante. Então, assim, a Prof vai ter que ir escolhendo aí os crimes mais graves aí, mais sérios para ir tratando, não vai ter como tratar todos, tá ok? E claro, como é que funciona então o crime em espécie, tá? Porque eu vi ali que tem algumas leis especiais, como é que funciona? Então, assim, ó, o Código Penal, então, tem a parte geral e tem a parte especial, que são os crimes, certo? Tá, e aí tem algumas situações, alguns outros crimes, né, que o legislador considera que não, olha, nesse crime a gente tem que dispor de maneira diferente, essa situação é mais grave, né, esse grupo é mais vulnerável. Então, assim, vamos tratar de disposições de normas gerais diferenciadas, vamos tratar de penas diferenciadas, então vamos criar uma lei especial para ela. Por isso que se cria uma lei especial para ela, tá? Mas senão a gente vai estudar aqui crimes diversos, a gente vai tratar de crimes contra a pessoa, agora a gente vai iniciar tratando de um crime contra a vida, que é o homicídio, vamos falar de crimes contra o patrimônio, vamos falar de crimes sexuais, tá? Vamos tratar do crime de estupro, vamos tratar de crimes contra a administração pública, tá? Então, os crimes são variados, tá? No Código Penal a gente tem essa amplitude aí de bens jurídicos sendo protegidos, tá? Então, vamos lá. E, prof, o crime em espécie como é que funciona?
O crime em espécie, ele tem sempre um preceito primário e um preceito secundário. O preceito primário, ele vai trazer o tipo penal. Ele vai trazer a descrição do tipo, dizendo o que é crime. Ou seja, ele vai trazer a descrição da conduta. Por exemplo, o homicídio que nós vamos estudar, que é matar alguém, né? Matar alguém. Matar alguém é um crime, né? Então, o tipo primário, o preceito primário o preceito primário que está descrito no artigo. O que é o preceito secundário? É a sanção respectiva, porque aí abaixo está escrito o quê? Pena de tantos anos a tantos anos, né? E ou multa, ou muitas vezes não se traz a questão da multa, tá? Ou muitas vezes o legislador traz até outras sanções, dependendo do bem jurídico que está sendo lesionado, tá? Lá na parte geral do Código Penal se traz disposições de quais são as penas, né? Perda de bens e valores, né? Pena de privação de liberdade, pena de restrição de direitos, né? Pena de multa. Então, tem vários tipos de pena. E aí lá na parte geral tá prevendo, né? Então por isso que tem que se fazer um estudo aí da parte geral. A prof vai ver para fazer alguns vídeos aí específicos sobre as teorias do crime, né? Teoria da atividade, né? Teoria do resultado, teoria mista. Vai trazer algumas situações aí de arrependimento posterior, de desistência voluntária. Vai trazer muita coisa aí, sim, dessa parte geral do Código Penal, mas por questões de logística aí do que a prof está trabalhando agora, eu vou iniciar agora numa universidade também, tô com mudanças de setores no trabalho. Gente, tá uma loucura. Eu fiquei de gravar um vídeo, mas eu fiquei com uma gripezinha, fiquei sem voz, então eu ia gravar vídeo início dessa semana, eu não consegui, que eu falei que assim que terminasse as férias, né, eu ia gravar. Aí eu gravei o vídeo da interceptação telefônica e eu não consegui mais, porque daí eu fiquei trabalhando aí na semana do Natal e Ano Novo, a gente trabalha demais. E na primeira semana eu já ia gravar os vídeos e eu gripei, eu ainda tô me recuperando, então eu ainda tô com a voz um pouquinho rouca, mas eu fiquei sem voz. E aí eu fiquei preparando os materiais, os slides no Canva, mas eu não conseguia gravar. Então hoje a prof volta, tem bastante material aqui no slide, então a prof vai procurando e gravando, vai procurar e gravando e vai publicando para vocês, tá? Então assim, a prof por enquanto vai publicando os crimes em espécie, tá? Também a prof vai publicando alguns materiais aí de medicina legal, que a prof havia prometido aí para os alunos do concurso do IGP. Gente, esses crimes em espécie caem na prova do IGP, tá? Então, esse conteúdo cai na prova, beleza? Então, vamos lá, vamos iniciar aí. Então, aquilo que a prof falou, né? Preceito primário é o tipo penal, é o que está descrito no artigo, né? É a conduta, é o que é o crime, é a descrição do que é o crime. O preceito secundário é a pena respectiva àquela sanção, ou seja, é a sanção penal respectiva. Belezinha? Gente, então, homicídio simples, tá? A gente vai estudar agora, vocês vão ver a diferença que existe um homicídio simples e existe um homicídio qualificado, tá? O homicídio simples é a gente diz que é o caráter residual, né? O homicídio simples é tudo que não é homicídio qualificado, tá? E aí nós vamos estudar o que é as hipóteses de homicídio qualificado. E basicamente, vamos supor, um homicídio simples eu vou lá e dou um tiro em alguém, a queima-roupa, não, por exemplo, não causa sofrimento, eu não tô dentro de nenhuma das hipóteses do homicídio qualificado, tá? Que nós já vamos estudar, tá? Então, basicamente, vocês têm que pensar assim, tá? Eu tirei a vida de alguém em nenhuma das hipóteses do homicídio qualificado, beleza? Qual que é a minha sanção? Então, preceito primário, artigo 121, matar alguém. Gente, o legislador está dizendo aqui que não é para eu matar? Não. Ele está dizendo matar alguém. Ou seja, o Código Penal ele nada mais é que uma garantia, né? E também funciona como um controle social formal perante a criminologia, né? Ele é um controle social formal, porque ele diz o seguinte, olha, se você matar alguém é matar um ser humano, né? Se você matar alguém, pessoa, pena de reclusão de 6 a 20 anos.
Prof, qual que é a diferença? Gente, lá no... Viu? Por isso que é importante vocês estudarem. Lá na parte geral, vai ter que a pena de detenção, ela pode iniciar dentro do regime aberto ou do regime semiaberto. A pena de reclusão, ela já pode iniciar no regime semiaberto ou já então direto no fechado. E aí tudo vai depender da reincidência ou não, do quanto de pena. E aí aqui vocês já veem o quanto de gravidade, né? Aqui a gente vê que ele já é um crime de maior potencial ofensivo. Por quê? A pena ela já é de reclusão e ela é de 6 a 20 anos. Antes do pacote anticrime, a pena máxima do cárcere era de 30 anos, tá? Agora, com o pacote anticrime, o máximo que alguém pode ficar encarcerado é de 40 anos, tá? Então, assim, tá? Então, homicídio simples, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Beleza, prof. E, prof, como é que eu sei que a pessoa tá morta, né? Tá. Então, aqui a gente vai pegar emprestado um conceito da medicina legal, tá? Quando que se constata a morte de alguém, tá? O diagnóstico de morte do ser humano, aqui quando a gente é matar alguém, é ser humano, tá? Ah, mas eu matei o cachorro do vizinho. Aí você vai incidir lá na lei de maus tratos aos animais, tá bom? Então, assim, matar alguém, matar um ser humano, quando que se constata a morte? Com a morte encefálica. É a parte do encéfalo. Então, quem que pode diagnosticar a morte? O médico, tá? Então, é quando se paralisa as atividades cerebrais. Não é, como diz, é a morte cerebral. Não, não é a morte cerebral. É a morte encefálica. Beleza? Gente, o homicídio, lá na parte geral, a gente estuda que o crime ele pode ocorrer com elemento subjetivo, dolo ou culpa, né? A culpa ela pode ser dolo eventual, né? Ou pode ser ainda uma culpa, um dolo direto, né? Ou um dolo com ânimos específico, com um tipo específico, né? Com intenção de provocar determinada situação. E ela também pode ser com culpa, né? Que é quando a pessoa age com negligência, imprudência ou imperícia. E aí, no crime de homicídio, o crime ele pode ser cometido tanto no formato doloso quanto no formato culposo. Então, aqui o legislador ele trouxe as duas hipóteses, tá? O homicídio ele pode ser, sim, cometido tanto na forma dolosa quanto na forma culposa. E aí, é claro que as penas vão ser diferentes, tá? E aí depois a gente vai ver a hipótese de homicídio culposo. Beleza? Prof, quem que é competente para julgar o crime de homicídio? Aqui a gente já entraria num conteúdo de processo penal. Mas eu acho bem interessante trazer, porque é um crime que infelizmente acontece com uma incidência muito grande. Poderíamos dizer todos os dias no Brasil, né? Se a gente ligar a televisão, a gente vai ver praticamente todos os dias tem morte. Praticamente não, todos os dias tem mortes no Brasil, né? Então, assim, homicídio, certo? Vamos lá. A prof colocou errado aqui, ficou modalidade culposa, tá? Mas é só riscar ali, tá? A competência, basicamente, ela se divide em duas, tá? Se tem a competência do tribunal e do júri e se tem a competência do juízo comum, tá? Na Constituição Federal, é bem claro no artigo 5º, a prof esqueceu o número do inciso, tá? Mas que vai ser competência do tribunal do júri julgar os crimes que são contra a vida e quando os crimes são mediante intenção dolosa, né? Ou seja, elemento subjetivo dolo, tá? Então, nesse caso aqui, gente, tribunal do júri se for na modalidade dolosa, tá, gente? A prof foi fazer rápido ali e bugou, tá? É modalidade dolosa. E juízo comum se for na modalidade culposa, tá? Então, vai lá para audiência de instrução e julgamento e você vai ser julgado por um juiz comum,
tá bom? Não é pelo tribunal do júri, belezinha? A ação penal, claro, né, gente? A gente tá falando de um crime contra a vida, tá? A ação penal, tá? Esse vídeo a prof vai fazer ele de uma maneira bem mais introdutória, porque como a prof não fez vídeos aí ainda de parte geral, algumas coisinhas a prof vai introduzindo para vocês, né? Então, assim, ó, para quem não sabe aí sobre a ação penal pública, a ação penal, gente, ela pode ser ação penal pública, tá? E na pública ela se subdivide em ação incondicionada à representação ou então condicionada à representação, tá? Da vítima, ou então na falta da vítima, né, do seu representante legal, ou mesmo quando a vítima, por exemplo, vier a falecer, né, quando vai ser os seus vai acabar sendo os seus o CAD que a gente chama, né, que são os seus legitimados aí. E aí também tem o crime de ação privada, tá? E aí dentro da ação privada existe a ação privada propriamente dita, existe a ação privada personalíssima, né? E a ação privada que ela é interposta à subsidiária da pública, tá? Então assim, ó, basicamente, pessoal, o que a prof tem que falar aqui para vocês? Na ação penal pública incondicionada, quer dizer o quê? Incondicionada. Independe da vítima ou dos familiares dessa vítima ir lá para o Poder Judiciário e chegar lá no delegado e dizer, olha, eu quero que o autor desse crime seja punido, eu quero que o Estado tome as dores e realmente julgue essa pessoa, realmente penalize essa pessoa. Tá? Ou seja, ela é incondicionada a partir do momento que a pessoa tomar conhecimento desse fato, tá? A partir do momento que o Estado toma conhecimento do fato, vai ser procedido com a ação penal, tá? É isso que significa a ação penal pública incondicionada, tá? A ação penal pública condicionada à representação quer dizer o quê? Peraí, ela é pública, quer dizer que o Ministério Público ele é o autor da ação penal ainda, mas o Ministério Público ele só pode denunciar se a vítima assinalar que ela quer. Então, assim, a vítima tem que assinar, tá? Um exemplo, a ameaça. A ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, eu fui ameaçado, mas eu tenho que dizer se eu quero representar contra o autor. Então, eu tenho que ir lá e assinar. Olha, não, tudo bem, eu quero assinar. Eu quero realmente que essa pessoa seja responsabilizada pela ameaça. Aí, você tem que ir lá e assinar. Você tem que manifestar a tua intenção, né, em que haja persecução penal. Tá? Então, essa é a diferença entre a pública condicionada à representação e a incondicionada à representação, tá? Aí, lá na ação privada, aí a gente já tem crimes que são de interesse privado, que aí o Ministério Público não é o autor da ação penal, tá? Se procede mediante queixa-crime, não mediante denúncia. E o Ministério Público, ele trabalha como um custos legis, ele vai fiscalizar, ele não atua como autor da ação. Tá? E aí, por exemplo, a ação penal a ação penal privada propriamente dita, né? É a ação penal privada propriamente dita, ela vai ser em vários crimes, tá? Então, crimes que sejam de ação privada. Por exemplo, o crime de injúria. Crime de injúria é ação penal privada, tá? E aí vamos ver outros crimes aí para falar de ação penal privada. Aí, por exemplo, o crime de ação penal privada personalíssima, que só existem um crime de ação penal privada, que é o crime de contrair casamento mediante erro de outrem, é uma coisa assim, tipo penal, tá? Faz muito tempo que a prof não vê esse tipo penal, então, mas ele é basicamente assim, que é quando você casa com alguém mediante um erro que não tem como ficar com a pessoa. Por exemplo, você casa com uma pessoa que ela não consegue manter a ereção, por exemplo. Você é uma mulher e você casa com um homem. E aí você mantém aquele namoro, mas sem relação sexual, e quando você casa, você descobre que aquela pessoa não tem como manter relação. É um erro que não tem como, né? Então, assim, né? É uma situação que, por exemplo,
é uma situação que você pode entrar. Mas é um crime de ação penal privada personalíssima. É um crime que ele é privado personalíssimo, é somente você que pode entrar com aquela ação. Então, assim, a partir do momento que, se por acaso você vier a falecer, nenhuma das pessoas da tua família pode continuar com essa ação. Essa ação dela morre, tá? Então, essa ação ela vai acabar caindo, tá ok? E aí tem a ação penal privada subsidiária da pública, tá? Que é quando? Quando o Ministério Público ele fica inerte, tá? Então, por exemplo, a ação penal ela é pública, tá? Então pode ser tanto condicionada ou incondicionada a representação. E aí o Ministério Público ele simplesmente fica inerte, tá? Mas aí que tá, o Ministério Público ele não, se o Ministério Público pediu arquivamento, ele não ficou inerte, ele pediu arquivamento. Tá? Então, assim, ele tem que realmente ficar inerte. Ele não recebeu a denúncia, tipo, tá lá na fila e não recebeu a denúncia no prazo legal. Tá? Que a prof agora tem que lembrar do prazo legal. A prof não vai falar em prazo legal, porque a prof não lembra, tá, gente? Pra não cometer nenhuma gafe, mas tem um prazo legal. Então, se a pessoa não intenta ação no prazo legal, pode ir lá a vítima e entrar com ação penal privada subsidiária da pública. Mas a qualquer momento pode ir lá, né, o Ministério Público e tomar posse da ação, porque afinal ele que é, né, o legítimo, né, autor da ação penal. Ok, gente? A prof vai encerrar essa aula por aqui, porque já deu aí 20 minutos. A prof quis fazer essa introdução aí, para quem não sabe a diferença aí entre a ação penal pública, ação penal, né? Fazer essa distinção entre a penal privada, penal pública, porque quem entrou aqui, né, de gaiato e não tem esse conhecimento, ia ficar difícil para entender. Tá ok? A gente se encontra na aula 2 de homicídios. Tá ok? Até mais, pessoal. E se gostou da aula, dá like aí, tá ok?